Hoje nós vamos falar sobre médiuns 24/7, né, minha gente? E primeira pergunta: somos médiuns? Pois é. Somos médiuns? Somos todos médiuns, né? Ou não? Somos todos seres humanos com esta capacidade espiritual de interagir, de viver em comunhão com tudo e com todos no universo, né? E fora dele. Verdade. E acho que esse 24/7, né, Estela? Acho que tem que dividir, né, Glória? 24/7. Tem que dividir, porque eu acho que assim, né, a gente vê confirmações em companhias de estudo, porque esse tema veio, a Marisa perguntou qual era o tema, e eu fui falar com a Lina, e eu pensei assim, falei, nossa, podia ser médium 24/7, porque a gente é, né, ninguém para, não tem relógio, não vai parar o turno. E aí eu falei, não vou escrever, né? Aí a Lina responde assim, médium 24/7. Eu falei, pois é, então acho que esse é o tema, né? Para a gente pensar um pouco nisso, e acho que essa dúvida muita gente tem, e a gente pergunta mesmo, será que eu sou médium? Será que eu tenho alguma habilidade? Será que eu vou ver? Porque a gente pensa assim, a mediunidade no ver, no ouvir, no falar, psicografar, aquela questão ostensiva, como foi Chico, como Edivaldo. No entanto, a gente tem que lembrar que a coisa mais simples que todo mundo faz é pensar. O pensamento não para, e se você está pensando, você está se conectando com alguma coisa. Então, a mediunidade, num dos textos de Emmanuel, ele fala que é sintonia. Então, se a gente pensar que mediunidade é sintonia, e nós sintonizamos sempre com alguma coisa, então não tem nem o que pensar, nós somos médiums 24 horas, 7 dias por semana. Fora, Estela, que não é só o fato de pensar, né, que o pensar é automático, está em nós, mas tem aquela forma genérica, né, de assumir uma mediunidade, por isso todos somos, que é de se inspirar, de ter intuições, de sonhar. Então, sempre nós estamos em comunhão com com o divino que está em nós e com tudo que está ao nosso redor. Nós interagimos com tudo, né? Estamos dentro e fora, estamos contidos e misturados, tudo junto e misturados. Então, não tem como não ter essa mediunidade, vamos dizer assim, basiquinha, né? Lógico que tem a faculdade mais que a gente chama de médiuns ostensivos, que é o médium que carrega consigo a habilidade de escrever, né? de representar os espíritos através da voz, da fala, do canto, né? Da poesia. Então, não tem... Hoje em dia, acho que já é até assim, normal se pensar assim, né? Porque você percebe que vamos falar, são sentimentos que cada um tem, essa mediunidade que se apresenta em diferentes formas, acho que a gente pode chamar assim, né? Ela se apresenta em diferentes formas, e muitas vezes, né, a gente fala em médium, a gente pensa logo no médium espírita, mas o médium, ele é médium em qualquer área que ele esteja. Então, muitas vezes, quantas pessoas a gente encontra que falam, ai, eu tive um sonho, olha, eu sabia que era para fazer assim, a intuição que a Marisa comentou. Então, a gente perceber que isso está em todo lugar e ela se manifesta de diferentes maneiras, é fantástico, porque é uma capacidade que a gente tem, que a gente vai, né, vai aprender com o tempo como ela funciona, e que todos temos, que é uma ferramenta incrível, que faz que a gente pense, né, então, se eu sinto alguma coisa, como isso funciona, e trazer esse aprendizado. Por isso que é bacana a gente estudar sobre a mediunidade em si, como ela funciona, em cada pessoa, como que até a parte física que a gente estuda também, como é fisicamente no corpo que ela se manifesta, né? E uma coisa interessante, eu só queria colocar aqui para a gente, antes de continuar, que estamos abertos, gostaríamos que todos participassem, né? Com suas perguntas, com seus comentários, como sempre, nós esquecemos de falar aqui no comecinho. Mas, por favor, coloquem aí suas ideias também, né? Vamos fazer um collab geral aqui. Mas uma coisa que acho que é cada dia mais claro
que as dimensões que existem na vida, elas se intercalam, elas se influenciam, e essas influências estão ficando a cada dia mais perceptíveis, né? Porque conforme nós aprendemos, estudamos, vamos ficando mais sensíveis a elas e vamos percebendo essas coisas acontecendo cada vez mais. Então, se estamos 24/7, como fazer para utilizar isso? Porque já passou a época de que isso era uma coisa que o médium tinha que vir aqui, porque nessa encarnação como médium, porque ele tinha que fazer alguma coisa extra, ou era uma missão extra. Eu acho que hoje nós já vemos isso como uma ferramenta a mais que nós temos para nos guiarmos nessa vida, né? Então, acho que é a importância de a gente entender a sintonia que a gente faz com o pensamento daqueles que estão à nossa volta, não importa se é encarnado ou desencarnado, mas então, né, nós temos uma nuvem de pessoas não dá mais para negar. Eu gosto muito de pensar assim na mediunidade como assim, né? Somos agentes, somos pontes, né? Estamos sob a lei da solidariedade e da cooperação, então é necessário que haja essa interação. E eu lembrei até à tarde de agora eu não peguei o livro que André Luiz dizia assim, em alguma das obras, né? Que o lixeiro é médium da limpeza, que a flor é médium do perfume que ela exala, né? E nós somos instrumentos ou do bem ou do mal, porque depende do que a gente quer, com o que nós queremos interagir, o que a gente quer agenciar. Isso é da vida, né? A gente ou escolhe uma coisa ou outra. Então, o médium tem, como nós somos espíritos perfeitos, não somos flores, não somos, né? Não estamos só exalando um cheiro, porque não sei se tem flor fedorenta, tem? Acho que não, né? Então, tem? Então, né, somos nós ainda, assim, esses vasos ainda sujos, que, como nós estamos construindo esse bem interno, a gente quer ser agentes do bem, sempre, 24/7. Mas tudo vai depender dos nossos pensamentos, do nosso mundo interior, o que é que nós escolhemos pensar, o que é que nós escolhemos sentir, né? Então, essa dificuldade nós médiuns ainda temos, todos nós, né? Não digo só os médiuns ostensivos, mas todos os médiuns, todo mundo. E a diferença que isso faz no dia a dia, acho que desde que a gente falou desse termo 24/7, isso ficou em mim, assim, que me exigiu que eu pensasse que realmente é isso mesmo, não para, e a cada momento eu tenho a oportunidade de exercer isso, consciente ou não, porque assim, eu vou estar exercendo isso sempre. A diferença é, eu estou consciente que eu estou sendo mediadora de alguma coisa, né, que eu estou interferindo muitas vezes na minha posição, na minha postura, na minha fala, o que eu estou transmitindo como médium, qual é a minha escolha, como você falou, Mar, qual é a minha escolha? E aí eu estava até assistindo de novo o filme do Divaldo, porque eu lembrava dessa conversa que Joana tem com ele, logo depois de um ataque do obsessor dele, que até estava levando ele ao suicídio. E ali ele fez uma pergunta interessante, porque eu já me perguntei assim, né? Ele pergunta assim, mas que a Joana explica o porquê que ele entrou nessa obsessão, porque foi ele que escolheu entrar nessa sintonia. Por isso ele chegou próximo ao obsessor dele, porque ele estava chateado com outras coisas, aquela chateação levou ele a baixar, né? A ficar com a moral baixa, chateado, e aí ele entrou naquela sintonia, foi onde ele se conectou. Mas ele fala assim, pois é, como funciona isso então? Que ela fala que tem livre-arbítrio, os espíritos, né, ele pergunta assim, mas como é que vocês não me ajudaram? Ela fala, mas Divaldo, você tem o seu livre-arbítrio, a gente não pode interferir na sua escolha. Ele fala, então, mas como que um espírito elevado não pode me salvar de um suicídio, e um espírito, então, que me obsedizia, ele tem esse poder de me controlar, de me influenciar.
E a explicação dela foi tão, tão bacana, porque eu acho que é isso, muitas vezes a gente pensa, primeiro que tem a nossa posição nisso, como você falou mesmo, Marisa, essa consciência, a gente entender como funciona, procurar fazer essas mudanças. E aí o Divaldo pergunta assim para ela, mas como é que eu vou manter, então, a minha... Como eu vou agir para saber quem é que eu estou me aproximando? E ela fala para ele, fantasticamente, isso ficou, eu já ouvi isso de você, Marisa, que ela fala assim, Divaldo, é simples, se pergunta se o que você está fazendo naquele momento te afasta ou te aproxima de Deus. E a outra pergunta é, se eu falasse o que eu estou pensando agora, o que seria? Gente, isso vai ajudar que você faça isso o tempo todo. Só isso já te põe um pouco, em qual sintonia você está? Né? E é difícil, porque muitas vezes você não consegue nem parar para pensar que você está pensando assim. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, onde eu estou vibrando. Isso para mim ficou muito forte nesse pensamento. Eu fiquei pensando, eu lembrei aqui do rio, né, do leito do rio, que lá nos domínios da mediunidade, o mentor lá do André Luiz fala, olha, o pensamento é tão importante para a mediunidade como o leito é para o rio. Então, se você tem aquela água corrente, se o fundo está todo lodoso, está todo sujo, se nós estamos desequilibrados, a mediunidade não vai conseguir fluir límpida, não vai conseguir, a água do rio nunca vai ser, né, aquela coisa limpinha, maravilhosa. Mas se o leito do rio está mais limpo, a água vai fluir mais limpa. Então, quando a gente fala assim, o obsessor me desequilibrou. Não, eu não deixei desequilibrar, né? E acho que Emmanuel também diz, olha, para existir um mentiroso, precisa ter alguém que acredite na mentira. Então, acho que com a mediunidade é a mesma coisa. Quando a gente pergunta que vão acontecendo, se eu me colocar numa posição em que eu escuto que é mentira, ou vai me influenciar, não é? Uma coisa também que os médios, pelo menos os médios que estão a serviço, né? Porque como todos nós somos médios, mas nem todos estão com a sua faculdade mediúnica em exercício. Às vezes a sua faculdade é tão genérica que você não vê necessidade, você acha que não preciso trabalhar com a minha mediunidade porque eu não tenho nada ostensivo. Mas eu acho que é para nós todos, porque quando você é ostensivo, você começa a saber exatamente quando você perde o controle, ou seja, faz uma escolha, né, negativa, você sente um peso enorme, enorme, porque você sente a aproximação, você entra imediatamente em sintonia com as almas doentes. Então, aquilo faz com que o abalo íntimo seja muito maior do que quando não estamos assim com tanta filtragem, né? Estamos mais, né? Então, você sente o abalo, a presença dos espíritos negativos assim, instantaneamente. É um lance de pensamento, é uma impaciência, sabe, o seu sentido muda a conexão. Então, quando você volta, você sente o alívio voltar. Mas quando a gente está nesse treinamento, porque somos espíritos imperfeitos, então a gente vive nisso 24/7. Aí, se você presta atenção, você vê seus altos e baixos. Olha, eu vi isso na televisão e isso me influenciou a ter uma atitude perante os meus sentimentos e os meus pensamentos, uma atitude de raiva, de agonia, eu só faltei expressar palavras de baixo calão por aquilo que eu vi. Então, a gente tem que começar a ter esse autocontrole de uma forma geral, para tudo, desde a hora que acorda. Né? De ter essa consciência, né? De se policiar. Eu estava sentindo a interferência. Essa interferência aí tá boa. E vai aproximando.
É verdade. E outra coisa que acho que é importante a gente pensar também, nesse que a Marisa falou, às vezes nós não somos médiuns ostensivos, na verdade, isso é até uma limitação maior para quem não é. Então, às vezes a gente sofre uma influência, mas não sabe que é uma influência porque não tem essa facilidade maior que o médium tem de sentir, né? Alguns veem, alguns escutam. Então, acho que a pessoa que não tem essa sensibilidade, às vezes precisa de uma vigilância muito maior, pelas próprias limitações que a gente tem mesmo. E se a gente não sabe, se a gente não entende que existe essa conexão 24/7, 24/7, a gente pode, com muita facilidade, perder o controle, né? Perder o controle próprio. E isso é pela falta de vigilância, pela falta de cuidado que nós temos, pela falta de conhecimento, que, né, o que eu não sei, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou... Rapidinho. Não, e essa falta do controle, Nina, que todos nós, né, temos alguma coisa, às vezes ele tira do sério. A gente diz assim, tal pessoa, tal acontecimento me tirou do sério. Esse tirar do sério é alguma coisa que contrariou o seu modo de pensar e sentir. Alguma coisa que foi contra o modo como você vê a vida. Então, esse contrariar, eu acho que a gente se contraria ainda por egoísmo, porque queremos que seja aceito o que a gente acha que é. Então, a partir do momento que a gente olha essa contrariedade como um direito que o outro tem de pensar de forma diferente, mesmo que aquela forma seja errada, nós temos a obrigação de respeitar. Quando você pensa nisso, você se desliga, é um fio tênue, assim, que ele para de passar a descarga, entendeu? É como se você se isolasse dos problemas, respeitando o direito do outro de ser como ele quiser ser. De qualquer coisa, da situação acontecer, como por exemplo a pandemia, por que a gente vai se revoltar com isso? É uma coisa que simplesmente é. E aí a gente vai ficar nervoso, depressivo, com medo, sabe, ficando doente antes da doença infectar. Deus me livre. Então, quer dizer, isso está acontecendo, é um acontecimento, vamos a partir daí viver com isso, com este barulho, né? Então, os barulhos à nossa volta vão ser o tempo todo. Mas se a gente quer viver 24/7, né, que não seja as 24 horas, mas pelo menos, né, as 8 horas do dia que você está acordado, ter alguma coisa boa para você usufruir do seu dia, você tem que pensar no outro, como ter todo o direito de errar, de matar, de ferir, de não obedecer, de não fazer o que é certo, ou o que você acha que é certo. Então, o respeito ao outro, por isso que a moralização do médium é a salvação dele. De qualquer médium, ostensivo ou não, se ele não se moraliza, ele vai viver doente. Né? É para a humanidade. Né? E eu fiquei pensando que quando a gente escuta, né, quando a gente lê no que Kardec nos espíritos responde a Kardec, que os espíritos influenciam tanto ao ponto de que são eles que nos conduzem, é um peso de você pensar isso, na responsabilidade de você realmente acordar e pensar, porque, né, a gente tem isso, essa faz parte da nossa humanidade, isso que, né, a Marisa colocou, que a Lina colocou, a gente vai fazer, porque é óbvio que a gente está aqui aprendendo. A palestra de ontem da Tânia foi muito boa, porque é isso, a gente está aprendendo, é um processo, e faz parte esse aprendizado. Mas quando você pensa que você está sendo, num ponto onde você está sendo levado, ostensivo ou não, médium consciente ou não, espírita ou médium, né, que é médium, mas está em outra posição na vida dele, que ele não está nem ainda preocupado em estudar isso pelo fenômeno espírita, pelo esclarecimento do que seria ser um médium. Mas você pensa bem, você amanhece, você tem as suas contrariedades.
Aí você tá, aquilo, né, tem um gatilho. À medida que tem um gatilho e você tem aquelas companhias que já lhe acompanham, imagina o quanto isso não potencializa para que aquela contrariedade, ela vai tomar uma proporção, né, maior, porque aí você não dá aquele tempo de se conectar com o outro lado. Porque o Haroldo uma vez falou isso, ele falou, quando a gente encontra uma pessoa, você tem que lembrar que assim, ela tem o protetor dela, né? Tem os que gostam dela, os que acompanham, que tem o sentimento, e tem os que estão ali por sintonia, ou porque são um obsessor mesmo, a gente não sabe a história que liga cada espírito às pessoas. Mas lembrar disso, quando eu estou agindo com o outro, não só tem essa coisa que é minha, mas o que está ali, que está incentivando e está fermentando para que aquilo aconteça, e que daqui a pouco o negócio toma uma proporção fora do normal. Então, por isso que é importante a gente ter essa... Se a gente não consegue ser 24/7, mas a gente precisa ter a consciência, pelo menos, de que é 24/7. E aí que a gente vai pensar o quanto que eu tenho que me vigiar. Então, não é assim, mas não dá, né, para ser 24 horas, né, 24/7 nisso, porque a gente não consegue. Não, é lógico que a gente não consegue. Mas é para lembrar, acho que o tema mais é nisso, lembrar que é assim, e não que a gente consegue. E aí, lembrando que é assim, o que eu faço para que seja mais positivo do que negativo. Mas só esse 24/7, não fomos nós que inventamos. É assim, porque a capacidade mediúnica é do nosso espírito. Nós estamos aqui encarnados. Essa é a nossa vida agora, né? Nosso teatro, nossa experiência é essa. Mas o espírito imortal é que adquiriu essa capacidade. Então, não tem jeito do ser de hoje reclamar. Eu não quero que seja 24/7. Não, eu só queria ser médium na hora que eu vou para a mediúnica. Ou então, quando está tudo bem, quando eu estou pensando bem, e os mentores todos ficam ao meu lado. Que beleza, eu queria ser, né? Não tem isso. É aquele fazer porque precisa ser feito. Uma hora a gente vai ter mais consciência disso. Por exemplo, a dona Ivone A. Pereira, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu e que era uma médium maravilhosa, ela teve 2 encarnações seguidas que ela suicidou-se. Então, ela, como Ivone Pereira, o exercício da mediunidade dela, todo o sacrifício que ela fazia, era para se recuperar daquele mal que a fazia querer tirar a vida em cada encarnação, e ela só conseguiu isso, ela diz com as palavras dela, servindo com a mediunidade. Se ela não colocasse a mediunidade a serviço da vida, a serviço do próximo, ela teria suicidado de novo. Então, o exercício de servir ao outro é que lhe salva, entendeu? Deixa eu só colocar aqui uma observação. A Alexandra colocou aqui: mudar o olhar diante das diversidades, exercício difícil, mas necessário. Exatamente, Alexandra. Diana colocou aqui: hoje eu já não estou tão reativa em tais situações. Já consigo dar aquela respirada, e isso já nos faz refletir de que forma lidar com o trem. Exatamente isso, Diana, é dar aquela respirada, né? O quanto esse momento de respirar fundo não salva a gente de situações extremamente embaraçosas e que podem criar consequências que vão levar tanto tempo para consertar depois, né? Isso é importantíssimo. A Lene colocando aqui, boa noite, e eu acho que isso, que vocês falaram aí, tá assim, perfeito, porque acho que entrar nessa compreensão, a gente vai ver o quanto é importante nós nos conhecermos, né? O autoconhecimento. Porque se eu entendo que é 24/7, todo o tempo eu estou tendo influências. Mas como é que eu sei que eu estou sendo influenciada agora? Né? Como é que eu vou entender isso se eu não sei quem eu sou? Isso então, que é meu, que não é, né? Não é. Não, mas, por exemplo, a gente está aqui reunido, esse grupo que está aí conosco, né? Assistindo, ouvindo e interagindo. Qual é o espírito bandalheiro que vai querer companhia agora, ficar aqui com a gente? Vai!
vai achar chato, puxa, ela não consegue parar de pensar no assunto que ela está lidando, então, eles ficam sem ter acesso a nós. Por isso que diz assim, eu sou um médium, mas estou perturbada, eu estou, assim, em desequilíbrio, né, assim que a gente diz. Nem diz assim, às vezes quando chega no centro, diz assim, eu estou sendo obsidiado. Tem espíritos me fazendo sofrer e eu sou médium, estou sentindo. Mas se o espírito está conseguindo ter todo esse acesso em nós, é porque nós estamos realmente desequilibrados, nós não estamos ainda sabendo o que fazer para se equilibrar. E quando você sente isso de uma maneira mais física do que emocional e espiritual, você toma um xarope, a dor na perna, no joelho, opera, faz, acontece e fica tudo bem, né? Fica biônica, igual a minha, assim, com o joelho biônico, e fica tudo bem. Mas quando é espiritual, você tem que tomar o remédio espiritual. E o remédio espiritual diz que a gente está na vida física para servir a Deus, fazer o que Deus quer. E o que é que Deus quer? Jesus disse, sabe o que é que Deus quer? Ame ao outro como a si mesmo. Faça ao outro o que você quer que faça para você. É esse o jogo, é o jogo do amor. Mas a gente diz, eu sei lá, e fica esses espíritos de uma vida passada, da vida passada, que lhe conhece, que me conhece. Então, é uma coisa assim que a gente não tem saída, mas que é difícil. É como a Tânia falou ontem, você sabe que mas você não faz, né? Ainda. Não fazemos ainda. Ainda. Exatamente aquele tempo, né, de aprendizado entre o saber e o fazer, tem todo aquele exercício que às vezes leva encarnações, né? A gente se cansa de, como a gente viu hoje, se cristaliza nos erros que a gente continua cometendo. E até mudar isso, são necessárias várias mudanças pequenas de hábitos para, passo a passo, a gente conseguir alcançar essas alterações. A Adriana colocou aqui, manter a vigilância nos pensamentos e, quando perceber que estamos em baixas vibrações, buscar se fortalecer e sair dela. Clarinha? É bem isso. Antes de você passar, já li aqui também, né? A Shalene falou, orar e vigiar. É bem bacana o que a Adriana colocou aqui, porque a gente fica às vezes pensando, né, tá bom, mas como é que eu faço? Grande, como é que eu mudo a chave, né? Como é que eu mudo o canal da sintonia? E, então, é muito importante esse conhecimento para saber, mas só que sou eu, ou foi o outro, ele me fez fazer, né? O gato que me fez fazer. Então, assim, esse conhecimento de, poxa, mas eu não tenho, né, hoje está um pouco diferente, assim, está um pouco mais agitado, acho que talvez não seja só eu, talvez seja eu que eu tenho que realmente perceber, falar, não tem ninguém aqui, sou eu que estou precisando realmente me melhorar. Então, esse fortalecimento da gente sair dessa vibração, no nosso conhecimento ajuda bastante, e algumas coisas que a gente pode fazer realmente, né, parar a oração buscar ouvir uma música, fazer para sair, para quebrar. Porque a gente fica com o pensamento, é tão intenso o pensamento que está chateando a gente, que para poder mudar aquilo, vai ter que ser um pensamento da mesma intensidade. E muitas vezes é difícil, porque você fala assim, tá bom, não vou ficar com raiva desse assunto. Mas está tão intenso que você não consegue fazer o pêndulo para o outro lado. Então vai ter que ser um pensamento, uma versão muito mais forte para que isso possa tirar você daquilo. E outra coisa, que é o que a Joana fala para o Divaldo, quando ele fala, mas vai ser assim minha vida, é isso que eu tenho? E assim, ninguém vai perguntar de mim, só porque eu tenho essa capacidade? E ela fala, sim. Ele fala, e o que eu vou fazer com isso? Ela fala, caridade. A caridade e o amor, que a Marisa acabou de falar. Então, muitas vezes, e eles recomendam também, a gente sair da nossa dor, sair daquilo ali para ajudar o outro, para servir e amar, que vai ajudar que você também filtre isso. Então, quantas vezes um telefonema, uma mensagem, você vai no mercado, o seu olhar para aquela pessoa que está no caixa, a Lina fala uma coisa que eu amo sempre, Lina, desejar que o outro esteja bem. Isso, para mim, quando você fala, vamos esperar... vamos dar o nosso melhor para que o outro fique bem. Essa é uma frase tão linda, porque se a gente andar por aí desejando que o outro esteja bem, a gente está sendo médium, porque a gente está doando esse amor que a Marisa comentou, essa caridade, de perceber o outro. A gente está numa fase que, obrigatoriamente, a gente está tendo que olhar para o olho.
não sobra muita coisa com a máscara. E tem hora que dá até bom, porque aí, às vezes, a nossa expressão facial, ela fica um pouco escondidinha na máscara, né? Daquela raiva, assim, torce a boca, mas tá com a máscara. Olha que legal! O bom é pensar que eu gostei disso, de manter os pensamentos em vigilância, mas quando a gente pensa em pensamentos, né, o pensamento reflete aquilo que eu sinto, né? Por isso que a oração, orar e vigiar, que a Clarice botou, vem muito a calhar, porque nessa hora, porque a gente tem que pensar assim, ó, está confundindo, está conflitando o espírito. A dor pode estar até somatizando no corpo, dá uma dor aqui, uma palpitação, pode até somatizar. Mas a origem é o espírito que está provocando aquilo, porque tem que expurgar de alguma maneira, expurga para o corpo. Então, o remédio tem que ser para dentro, não para fora. Então, a oração é bom porque a gente vai buscar esse Deus interno, essa luz interna, e fazê-la refletir. Então, às vezes, é como você disse, às vezes uma música, uma meditação. Você tem que ir nos lugares onde isso possa acontecer mais rápido. Por isso que a gente corre para o centro. Porque no centro a gente passa aquela 1 hora ali, entre aquelas paredes, e pronto. E tem que ouvir aquilo que está sendo falado, tem que tomar o passe que está sendo dado, beber a água que é empurrada, e achar que aquilo é bom. Porque se a gente não entrar no clima, a gente termina não conseguindo. A sintonia, né? Eu acho que uma coisa que é importante também que eu sinto quando no filme, quando o Divaldo coloca ali, depois que ele escreveu tantos livros, psicografou tantas mensagens, e num momento assim que ele fala, e para mim, né? Nunca teve uma palavra para mim, e Joana diz, mas Divaldo, foi tudo para você, tudo isso que você escreveu foi... Então, a gente pensa assim, e às vezes a gente pensa, não, eu estou aqui abandonada. Não está, ninguém está aqui abandonado, ninguém foi largado aqui, ninguém foi jogado aqui. E se a gente não perceber e fazer esse esforço de ir ao encontro do divino, que está dentro de nós mesmos, a viagem é interna, não é para fora. Mas se a gente não fizer esse esforço de nos encontrarmos a nós mesmos, estarmos correndo atrás dos outros ou permitindo que os outros nos influenciem, eu acho que o outro reflete em nós, né? O outro reflete o que nós somos. Quando a gente faz essa caridade de ajudar o outro, o primeiro que está sendo ajudado somos nós mesmos, né? Então, quando a gente fala, mantenha a vigilância no que você está pensando, presta atenção naquilo que você está fazendo, faça alguma coisa que seja boa para os outros, que seja em função dos outros, esquece um pouco do seu egoísmo, para a gente tentar entender o que é egoísta e o que não é, porque acho que muitas vezes a gente nem sabe o que é, que eu estou sendo egoísta. O egoísta às vezes pensa assim, não, eu estou querendo proteger meus filhos, minha família, mas ele nem percebe que ele está no processo causando dano a terceiros. E é um aprendizado que a gente vai tendo que abrir assim, as nossas saídas, nossas zonas de conforto, tirar esse medo que a gente tem de que o outro vai machucar a gente, ou parar de criar essas barreiras, mas acho que isso é um processo, entre o saber e o fazer, tem todos esses steps aí, todos esses passinhos que a gente vai ter que dar, né? Mas é importante saber, se eu sou médio 24/7, isso vai fazer parte da minha vida, essas influências, né? Eu estou influenciando o mundo espiritual e o mundo espiritual está me influenciando. Então, a gente influencia as pessoas entre nós encarnados, entre os desencarnados e eles de lá para nós. Então, esse intercâmbio é o tempo todo, imagine. Hoje é tão fácil a gente se comunicar virtualmente, imagine espiritualmente. É a força do pensamento, é um lance. É que, como temos o peso da matéria, a gente não tem noção dessas ondas indo e vindo, né? Mas a gente só tem o sentimento. Quando bate, dói, se alegra, é bom.
Se dói, você já sabe, ai meu Deus, né? Então, às vezes, você está assim, sem pensar em nada que seja ruim, e de repente o ruim chega em você. Vem um pensamento danoso, negativo, você diz, meu Deus, nem estava pensando nisso, mas sabe o que é? O vaso ainda está sujo, né? Esse vaso, essa limpeza do vaso, de que era Paulo de Tarso, não era que falava o vaso escolhido? Quem foi que falou o vaso escolhido? Que falava dessa limpeza do vaso, é justamente essa negatividade que a gente está substituindo por positividade nas encarnações. A cada encarnação a gente faz uma melhorada, um pouquinho melhor. Mas a gente, se tivesse talvez mais tempo, faria isso toda hora, né? Carol coloca aqui, ó, ajuda até a orar se percebemos que o próximo também está se desequilibrando. Com certeza, né? É que a gente pensa assim, nós estamos desequilibrados, ou nós ficamos com raiva, mas a gente nunca pensa que o quanta raiva a gente está causando no outro, ou quanto desequilíbrio nós estamos causando no outro, né? Se a gente conseguisse realmente se colocar no lugar do outro, talvez. A Marisa tocou num ponto bacana, fiquei pensando nisso, Mar, que você falou agora, o quanto que a gente também interfere no desencarnado, né? O quanto que a gente também perturba o outro lado, você falou, com o nosso desequilíbrio, nós somos todos, né? Essa comunicação, essa interação, ela é o tempo todo, dos dois lados. Então, é por isso que realmente a captação desses pensamentos, principalmente que o desencarnado tem conosco, essa facilidade do pensamento, faz a gente pensar mesmo, não só no desequilíbrio do outro, mas o quanto que a gente também desequilibra, porque às vezes a gente não tem noção, uma palavra que a gente fala, o que causou no resto do dia do outro também, né? É uma responsabilidade também. Nós estamos sendo médiums o tempo todo, e até acho que nisso, médiums de nós mesmos, porque à medida que você passa aquele sentimento, né, sem ter um espírito, mas você está passando de você para uma outra pessoa, você foi intermediário de um sentimento, de uma emoção que atingiu alguém. E é constante isso, ele vai e volta, por isso a importância da gente estar tentando transmitir esse amor, essa caridade, essa vontade de que o outro fique bem, para lembrar e conseguir também que alguém passe isso para a gente, né? Não, e a gente faz isso sem precisar palavras, né? Porque é só pensar. Então, imagine como é terrível. E a gente fazendo isso para o outro, acha que fez para o outro, mas fez para si próprio. Então, nós estamos só usando a sujeira do nosso vaso e ela fica ali mesmo, nos nutrindo, para que a gente tenha o potencial de fazer isso, jogando para tudo que a gente achar que está contra nós, né? Então, isso faz um dano danado a nós médiuns todos, que somos 24/7. Aí você vê a dor de cabeça, não sei o que, não passei bem, estava tudo bem, de repente tudo desmoronou. Fica assim aquele desequilíbrio constante. Então, alguém tem que parar isso. E só quem pode parar isso é a própria pessoa. Não tem jeito. Não tem surra de Bíblia, não tem banho de água fluidificada, nada. Tem que ser uma proposta do indivíduo. Eu quero fazer diferente. Não sei quanto tempo eu vou levar, mas vou me esforçar para que isso comece a acontecer comigo de uma forma melhor, mais positiva todos os dias. Por isso que às vezes as pessoas entram no tratamento espiritual, entram em algum relaxamento, em alguma coisa, né, que conduz assim às vezes a um exercício mental, né, mais equilibrado, e a pessoa se sente bem, mas não consegue colocar aquilo no seu dia a dia, né? É mesmo que um remédio, é o mesmo que um remédio, mas você tem que se habituar a viver, a tomar esse remédio e viver o bem-estar que ele te dá. Porque senão você vai ser uma pessoa que pensa que está tomando bom remédio e não sabe por que está ficando mais doente. A gente vê isso, né? Médiuns de diversas formas, não só médiuns de mediúnica, que ficam, às vezes, doentes uma vida inteira. Assim, não conseguem, né? Porque não há esforço. Então, todas as vezes, olha, quando eu vi essa coisa de Dona Ivone Pereira, quer dizer, uma pessoa com dois desencarnes, né, tão terríveis como é o suicídio,
E numa encarnação, ela conseguiu dar um salto quântico pelo sacrifício que ela se entregou à vida de ser médium. E não foi sacrifício, não morreu, coitadinha, sacrificada. E olha que num tempo que mulher ser espírita era um terror. E médium ainda mais, né? Porque era, naquele tempo, a mulher era para ficar em casa. Ela ainda tinha tudo isso, mas ela já sabia que se não houvesse o serviço ao próximo, ela não ia sair do lugar. Então, ela tirou a dor dela de dentro e colocou no bem que ela fazia aos outros. Não deu tempo de sentir a dor para morrer de novo. Pelo contrário, aquela dor que ela tirou de dentro virou uma abençoada, uma bênção disfarçada, que ela começou a refletir, né? Tudo de bom que havia nela, e aquilo começou a nutri-la. Quer dizer, é uma coisa que é melhor do que qualquer vacina. É a vacina que a gente anda atrás, né? Mas exige esforço, muito esforço exige, porque você se dedicar a alguém é difícil, a não ser que seja um filho, a não ser que seja um marido, um parente, tem que ser alguém bem próximo, muito próximo, porque senão você larga no Brasil e vem para cá, e esquece lá o que foi, né? O mandu deixa lá. Mas é uma coisa, e não pode ser uma pessoa, acho isso bacana, né? E o bom é isso, você não precisa se dedicar a uma pessoa, se dedica à humanidade, feito Jesus fez, mas aí é muita gente. Aí a gente se dedica um pouquinho de gente dentro do centro, ai, que coisa legal, né? Então, é só ali, não tem muita gente, é sua casa, é seu trabalho e uma comunidade pequena. E ali é o exercício, e é ali é que você desopila, e é ali é que você se enche de luz, volta para a vida material, e aí não é que vai tudo dar certo sempre, pelo contrário, às vezes a gente cai de cavalo, mas depois não. Você fez um comentário, que me lembrou um dos textos que a gente trocou no estudo, porque tem um outro lado, né? Muitas vezes a gente fica assim, eu vou lá no centro, quem sabe, né? O médium tem uma mensagem para mim. A gente também espera que o outro médium também traga dos céus. Né? E aqui no texto do Emmanuel, ele dá um esclarecimento. Ele fala isso, que muitos companheiros, né, que a gente pede solicitação, orientação do céu para a vitória nas provas da terra. Mas olha que incrível, em verdade, não necessitamos tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim de ação mais intensiva na obra edificante do bem. Então, isso que você falou aí da Ivone Pereira, ela não foi buscar, né, que um médium fosse resolver a mediunidade dela. Ela trouxe para ela a responsabilidade dela fazer com ela o que ela transformou com a dor dela, usando a mediunidade dela. Então, eu acho que tem um pouco isso também. Eu não vou falar por mim, né? Não vou generalizar. Mas, às vezes, eu vou com essa expectativa, né? Fulano é médium, será que ele tem uma mensagem para mim? Quantos foram atrás do Chico, atrás do Givaldo, com aquela expectativa, né? Eu vou ligar para a Marisa, que se a Marisa falou alguma coisa aí para mim, esperando que essa mensagem venha de fora, e muitas vezes está esperando que a gente faça a nossa parte, que a gente também busque essa conexão e busque esse divino dentro da gente, porque quando a gente pede mesmo, quantas vezes a resposta vem e você sabe que você tinha que tomar aquela decisão, ou você quer falar com alguém, não, porque eu vou ligar, vou falar com, né, esse médium, vou pedir instruções, vou pedir para alguém me dar essa luz. E essa luz vem através da sua própria busca, da sua própria conexão, da sua própria vontade de achar uma solução para aquilo e o que você vai fazer com aquilo. Então, você me fez um link como se fosse essa história da Ivone Pereira tivesse exatamente feito esse caminho, de não esperar que o outro falasse para ela, olha, minha filha, eu vou te explicar porque você está passando isso, porque nas outras vidas você fez isso. Não, mas caminho da consciência do espírito, de se ver envolvido nessa história toda e naquele momento decidir, ok, eu vim até aqui, o que eu faço daqui para frente, então? Eu achei muito bacana eles jogarem para a gente, quer dizer, é meio pesado, mas a responsabilidade é só nossa mesmo. Você me lembrou aí, Stella, a gente... Eu gosto muito de Emmanuel, ele fica assim no livro dos livros, ele fica assim do meu lado, e qualquer hora que eu tenho, assim, qualquer problema que eu tenho, Emmanuel, vou lá perguntar para ele o que ele acha.
E numa dessas fui perguntar sobre um tema da palestra e a resposta dele foi socorre-te a ti mesmo, que vai ser o sábado, ajuda-te que eu sei. Então, assim, eu acho que a gente entender, às vezes, as mensagens, e até o humor das mensagens que chegam, porque muitas vezes vem muito puxão de orelha, claro, porque eu mereço mesmo, e aí eu passo para a Marisa, porque eu não vou tomar puxão de orelha sozinha. Divido com ela, né? Mas tem muito aprendizado, mas a gente vai percebendo no correr do tempo que existe bom humor, existe leveza, existe um carregar no colo, às vezes, que a gente está precisando, existe um vai lá, menina, vai lá, faz o que você pode. Então, tá tudo ali, né? E a Lene colocou aqui que manter sempre que pudermos estar em sintonias positivas nos pensamentos. Eu acho que isso é um esforço nosso, que nós temos que fazer, e agradecer sempre, gratidão, eu acho que é uma chave assim, muito grande também para colocarmos. Márcia colocou aqui, Márcia colocou, e quando percebemos que o pensamento não é nosso, então a importância do estudo, da oração, da vigília que nos leva a reconhecer. Cláudia colocou aqui, isso é evolução que a encarnação nos proporciona, realmente. Eu acho que a tendência vai ser cada vez termos melhores condições mediúnicas com as encarnações, tá? Porque hoje nós estamos desenvolvendo, claro, o conhecimento que nós estamos desenvolvendo agora vai... A Luciana colocou aqui, olha, esse remédio tem que ser diário para a vida inteira, que hoje ela enfim. Hoje enfim. Mas porque a mediunidade é interação. Se todos somos médios, a gente está interagindo o tempo todo. É uma fofoca espiritual diária e constante, né? Então, quando a gente vai em busca de alguma coisa que resolva, ou que nos ajude a resolver nosso problema, a nossa dor, a gente tem que expressar isso. Não é chegar no centro e dizer ao médium assim, vê aí o que é que eles estão querendo me falar. Eles não estão querendo falar nada. Você falou primeiro. Você que expressou o sentimento e o pensamento, eles captaram, e pronto, e vocês estão batendo um papo. Não tem ninguém assim provocando ninguém quer matar ninguém. A gente simplesmente entrou em sintonia com os nossos semelhantes. Né? Os semelhantes se atraem. Então, na hora que você quer mudar esta ligação, aí eu não quero ficar com esse nível de amigos que eu estou, porque eu só vivo triste, só vivo chateada, sou briguenta, meu nível de paciência é zero, de tolerância é zero. Então, quer dizer, você tá você e mais a torcida do Flamengo, todo mundo no mesmo, jogando o mesmo jogo. Você faz o quê? Muda de estádio. Não, agora eu quero jogar alguma coisa que seja bem gostosa, que não seja competitiva. Qual é esse jogo? É o jogo do dar e receber. Como é que dar e receber? Dê que você recebe da mesma hora. Você vai dando, o troco está vindo. Você não precisa nem pedir. Você dá e diz assim, não quero nada em troca. Não adianta dizer isso. Você já recebeu. Seja lá o que for que você dê. Então, dê o que é bom e receberá na mesma moeda, né? Mas é que a gente não acha que isso é um jogo bom de fazer. Na hora a gente quer fazer o jogo de que eu tenho o poder. Então, o outro tem que responder o que eu quero ouvir. E, às vezes, não é isso. Às vezes, você vai dar ao outro a flor, ele vai lhe devolver uma pedra, e você vai pegar essa pedra e botar ela num jardim toda direitinha ali, feito o Clea colocou, né? E jogou umas sementinhas ali. Quando viu aquela pedra que era tosca e seca, estava toda florida. Então, a gente pega, às vezes, um presente negativo que o outro passa e faz daquilo uma lição de vida. Então, nada que venha para nós é ruim, nada. É só o que nós precisamos e pedimos naquela hora. Agora, se eu quero alguma coisa melhor, eu vou continuar fazendo, que é o que esses espíritos mais elevados fazem.
Jesus foi fazendo bem para a gente, até que a gente pregou ele na cruz, e ele nem se importou. Porque depois ele saiu de lá e foi mostrar a gente, olha, sim, vocês me botaram lá, mas agora a história tem que continuar, então vamos fazer isso, você vai para não sei onde, e pronto. E é assim que é a vida. Então, a gente tem só que se conscientizar. Eu sou um espírito imortal, eu interajo com tudo e com todos. É a lei, é da lei de Deus, é da lei de solidariedade, é da lei de cooperação. A gente vive em comunhão com o divino, e divino é tudo. É a natureza, somos nós, é tudo. Então, estamos mergulhados nisso. Agora, para que eu vou brigar contra? Não. A gente tem que ser bom e dizer, olha, tudo que vier é bênção. Então, o que eu vou dar também é bênção. Nem que seja não, quando você dá um filho, né? Não. Esse não é abençoado. Não é competitivo, não é, né? Não é alguma coisa que você quer egoisticamente. É alguma coisa que você quer para o bem do outro, né? Vai ver a outra aqui, meu eco já chegou aqui. A Sol está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que vai ser para você, Marisa. Como um médium iniciante sabe que está preparado para o trabalho dentro da casa espírita? Olha, preparados a gente sempre está para começar alguma coisa na casa espírita. Agora, quanto mais a gente quer saber e entender, como ontem a Tânia exemplificou tão bem através do texto de Emmanuel, né? Saber e fazer. Não é fazer para saber. A gente procura saber, aprender como é que faz, e aí faz. Não adianta, eu não sei nada, eu vou lá e vou aprender fazendo. Pode também. Né? Às vezes vamos aprendendo, fazendo. Isso a gente tem mais paciência em nos aplicar. Mas, Sol, você pode começar hoje, em qualquer setor do centro, fazendo uma palestra, fazendo um estudo. Basta que você se prepare para isso, que não todos nós somos diferentes no entendimento, então cada pessoa é uma pessoa. Você vai entender aquilo e fazer aquilo de acordo, entendeu? Mas não tem hora, a hora é hoje. Se você resolver hoje, vá, que você vai ter coisa para fazer. E acho que não é escolher o trabalho, né? Eu acho que é qualquer coisa que a gente faz dentro da casa espírita, eu diria que hoje qualquer coisa que a gente faz é um trabalho mediúnico, mas especialmente dentro da casa espírita. Não é só na mediúnica, você entrou ali, já tem só o se conectar com as pessoas, o se relacionar com as pessoas, você já está fazendo um trabalho. O sincero desejo que o outro fique bem, né, Lina? Uma coisa rapidinho, assim, que às vezes também facilita para quem ainda não tem essa vivência dentro de um centro, é que vocês veem que a gente não chama o tempo todo centro de centro. O centro é a casa. Né? E a casa, como a nossa casa, a gente conhece ela da porta da rua ao final, né? Você sabe de tudo na sua casa. Então, quando você entra para uma casa espírita para servir através desta casa que você frequenta, você tem que conhecê-la do início ao fim, tem que conhecer a todos que lá vão. Então, os seus olhos têm que viver registrando as pessoas. Você não pode entrar de cabeça baixa para o que você vai fazer e passar feito uma flecha como se você estivesse entrando num lugar vazio. Imagine assim, eu estou entrando como na minha casa, está cheia de gente, cheia de espíritos. O centro espírita, mais ainda, porque a família é maior dentro do centro, né? Então, tem muita gente encarnada e muitos desencarnados. E muitos nos conhecem, mas a gente não lembra deles. E eles querem ser reconhecidos e serão todas as vezes que a gente olhar para a casa e dizer, isso está fora do lugar, deixa eu ajeitar aqui. E aquela pessoa está sentada ali. Quem é? Não sei, nunca vi, mas está meio triste. Deixa eu ver o que é que ela tem. Se interessar. Eu acho que o espiritismo nos ensina isso, a ter interesse pelo outro e pela vida. Não importa onde ele está. Se ele está parado no sinal pedindo, se ele está num carrão bem bonito, lhe oferecendo um emprego, ou lhe oferecendo alguma coisa, são as pessoas que estão próximas a você, é o próximo, né? E nós somos o próximo de um bocado de gente. Então, quem eu quero que seja o meu próximo?
Eu quero ser o próximo de quem e quem eu quero como meu próximo. Então, eu quero, quando esteja caída, ter alguém que me reerga. E eu, quando ver alguém caído, eu quero reerguer. Não vou passar batido. Mas, para isso, eu tenho que ter interesse pelo ser humano, interesse pela vida. E, normalmente, esse ser humano não tem a minha cara, não tem o meu jeito, não concorda comigo, não tem nada a ver comigo, e eu tenho que me interessar por ele para crescer. É para mim, não é para ninguém. Eu preciso crescer através desse ser humano que é o último que eu olho, porque a voz é chata, o jeito é assim, é assado, tudo que eu não gosto. Então, só o exercício no centro espírita é assim, ele é brabo por isso, às vezes as pessoas não ficam, porque não é fácil você interagir com alguém que você olha e não tem a sua cara lá no espelho que você vê. Você vai vendo pessoas diversas, mas é assim, um aprendizado impagável, não tem faculdade, não tem Harvard que consiga alcançar, né, Lina? Que lindo. Quantas oportunidades, que lindo. Quantas oportunidades de trabalho aí, uau. 24/7. Não dá para trocar de plantão, essa história de falar, ó, liga lá, ligar e falar assim, eu não posso não, esse final de semana você cobra aí meu plantão. Exatamente, não dá. Não, é uma coisa que a gente fica com vergonha de ligar e mentir. Porque parece que está todo mundo nos ouvindo. Olha, a pessoa para quem eu estou ligando não tá me vendo, mas está todo mundo, os invisíveis estão todos vendo. Ah, eu não posso ir hoje não, porque meu filho está doente. Agora, veja o que eu vou dizer, uma coisa, eu vou buscar doença para o filho, lógico, você não vai dizer que é você, né? É o filho, é o marido, é o gato, é o cachorro. Isso aqui é praga. Agora, veja como é que a gente quer ser espírita, rogando praga logo na primeira. Envolvendo os outros na sua história, né? Mas a Cláudia colocou aqui, ó. Eu sempre procuro ajudar. E por incrível que pareça, quando preciso de ajuda, sempre aparece alguém do nada para ajudar. É o que Marisa falou, né? A gente já recebeu. Quando você dá, você já recebeu. O fluir do Pai é constante, nós estamos mergulhados nele. É uma questão de a gente se dar conta disso, de termos consciência disso. Né? Eu só queria dividir uma coisa com vocês agora, para terminar minha parte aqui. É uma historinha hoje, até a Estela vai me ajudar a contar, porque quando a gente estava preparando as nossas discussões, as nossas trocas de ideia, Estela falou assim, coloca aí uma foto bonita aí no final, assim, um slide para o final. Aí, quando eu fui fazer o PowerPoint, saiu assim a foto, foi uma foto que eu tirei, e saiu assim, eu tive que virar ela para acertar. E Estela, eu acertei, corrigi, mandei para as meninas. Marisa, primeiro que Marisa não recebeu. Estela me manda assim, Lina, a foto está trocada, não está de lado. E eu olhava meu PowerPoint, estava certo. E eu olhava no telefone, estava de lado. Aí nós duas, ao mesmo tempo, assim, acho que são sinais, né? Que sinais são esses que a gente tá. Explica aí, Estela, o que a gente chegou à conclusão. Por quê? Porque a frase que veio com a foto, que é lindíssima, né? Que você vai por aí agora. Vou esperar você dar o clique para aparecer o texto, que é interessantíssimo, né? Como sabe que Deus existe? Pelos seus sinais. Aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E aí, quando você colocou isso, a gente falou, nossa, mas a foto está virada, porque a gente teve que virar o ângulo da cabeça para entender a foto, né? Fiquei olhando e falei, nossa, quando eu virei, eu falei, a foto está virada, então vou pedir para a Lina arrumar. E a gente falou, nossa, acho que é um sinal. Um sinal, assim, para a gente ter um olhar, às vezes, a gente está olhando uma foto que está virada, né? Então, a gente falou assim, olha o sinal aí, para a gente olhar as coisas
o que está se apresentando na nossa frente não está errado, né? Ali nessa foto, o céu está em cima, embaixo está a água e não tem nada de errado, mas estava virada a foto. Então, a gente brincou nisso, falou, olha, realmente a gente tem que prestar atenção nos sinais que a gente vai recebendo, que às vezes esse sinal é o convite de que a gente mude a nossa visão também, né? Vira a cabeça um pouquinho, que as coisas melhoram. Então, foi muito legal a gente ver assim, o quanto que a gente nunca está sozinho, o quanto que quando a gente procura, a gente acha, né? O quanto que a gente divide, mais vem. Quando a gente faz esse movimento de estar aqui com vocês, os comentários que vocês colocam. É tão bom esse collab quando vocês trazem coisas, porque a gente está trocando. Então, é um momento de dar e receber. Nossa, que delícia as coisas que eu recebo. Não só de vocês no estudo, mas de quem coloca os comentários, ou depois alguém vem e faz uma colocação. Essa troca que você dá e recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E vai te ajudando na caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas não é para ser pesada, era para ser, né, para a gente poder levar um pouco mais leve. Então, talvez virar a cabeça um pouquinho e arruma foto, né, Lina? Exato, e eu acho que isso começou também, a razão que eu coloquei esse texto de Meimei, está lá no Pão Nosso, no livro de Meimei, a história que ela conta nesse texto, aí nessa frase que eu coloquei. Mas quando a gente começou a nossa conversa hoje, nós falamos muitas vezes a gente fica procurando fora de nós os sinais, as pessoas chegam no centro procurando os sinais de Deus, e na verdade os sinais de Deus estão em toda parte. Basta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, eles estão em toda parte, estão em nós, estão nos outros, nas pessoas que nos cercam, e temos essa percepção de que as pessoas que estão ao nosso lado não foram feitas pelos homens, né? Os sinais que estão ao nosso lado vêm de algo, assim, não dá nem para explicar, além de, né, ser pai, não tenho nem concepção para definir o que seja Deus, mas essa certeza de que Ele existe, colocou a gente aqui no meio de tanta gente que está nos ajudando. Eu, né, durante esse ano pandêmico, que para mim, assim, 2020 parece que foram assim, equivalente a 10 anos, envelheci uns 15, mas se não fosse essa turminha aqui, como a Estela disse, são os estudos, é o pessoal que faz os comentários, e a gente está essa certeza de que estamos juntos, de que fazemos uma cadeia, assim, eu vou sentindo assim como elos, assim, que vão se criando com os braços que se unem, sabe? E as mãos vão se dando, assim, a coisa vai crescendo de uma forma muito gostosa, e vai ficando cada vez mais leve, vai ficando cada vez mais alegre a coisa, né? Não tem mais aquele peso, assim, de tenho que fazer alguma coisa. Não, a gente começa a se sentir muito feliz de fazer as coisas pelos outros, mesmo como Marisa colocou. Como Marisa já tem muita prática nisso, para ela sai assim com toda essa naturalidade, mas a gente que está aqui no exercício diário, às vezes é bem complicado, mas sentir que vai ficando cada dia mais fácil, como diz Marisa, bendita pandemia. E é mesmo, porque foi a pandemia que nos deu esse tempo, né? A gente já se dedicava, todas vocês aí, a Maria, se dedicam e muito, mas a gente ter tempo para isso foi maravilhoso, porque aí a gente ficou querendo ter o que fazer, vai ficar o quê? Ouvindo notícia o tempo todo, e chorando o tempo todo, e naquela agonia. Tem processos que a gente vive na nossa vida, não só esse que foi planetário, né, para toda a humanidade, mas a gente vive, às vezes, processos particulares que eles precisam ter uma utilidade. E, às vezes, a gente para a vida por causa daquilo que está vivendo, é uma dor, é uma doença, é uma decepção, é uma frustração. Você estaciona o seu carro, imagine, no meio de uma pista que está fluindo, na 95, naquele corre-corre, você para o seu carro ali, porque você tem que chorar, tem que se queixar, tem que não sei o que, eu não posso, sabe? É triste, é terrível. Então,
o que é que a vida faz? Vem uma carreta de lá, dá uma trombada que quando você vê, você está andando e tem que ir, e vai daquele jeito mesmo, né? Não é a melhor opção, mas por isso que eu digo, às vezes a gente tem que abraçar coisas que vão ser definitivas na nossa vida. Porque eu adorei no conhecimento espírita essa ideia do definitivo. É aquilo que, quando entrar, vai marcar e eu vou ser. Eu quero ser alguma coisa. Eu quero sair dessa vida sendo. Eu acho que na passada eu era da pá virada, por isso que nessa eu tive que ficar presa mesmo, porque senão ia fugir. Internados, né, Má? Internados. Precisava internação. E eu agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço aos meus amigos me receberem, me tolerarem, me ensinarem, sabe? Às vezes me levarem pela mão, assim, porque às vezes eu não tenho forças, lhe juro por Deus. Às vezes o peso é tão grande que para caminhar eu tenho que, esse virtual acaba com a gente, é tudo de bom, que quando eu vou vendo mensagem aqui, mensagem ali é o meu café da manhã, assim, que eu, sabe, me vejo assim, eu já estou só gordinha de fluidos. Né? Mas eu acho que se vocês tiverem a oportunidade na vida de vocês, aí aqui está assistindo a gente, que ainda não parou para pensar nisso, todos somos médiuns, todos vamos viver sentimentos positivos e negativos, e às vezes os negativos de tal forma, tão profundos, que vão nos frear o passo. Então, queira sair disso, ou queira viver isso com equilíbrio. A gente pode viver uma dor em pleno equilíbrio dela e passar por ela e ser depois uma pessoa melhor. Então, eu desejo a todos vocês que passaram esse tempo agora com a gente aqui, que é coisa rápida, nossas palestras sempre são muito rápidas, não é? Mas que vocês levem isso no coração. Eu estou intermediando e sou intermediada por muitos, e eu preciso me afinar nisso, porque eu quero que meu telefone toque no lugar apropriado, que quem atenda seja, se possível, Jesus, porque às vezes é dele que a gente precisa muito, né? É isso mesmo. E ele sempre nos inspire, né? Sempre através dele que vai, os sinais a Lina falou, vem dos outros também, vem às vezes de pessoas que a gente nem imagina, e o senso de humor de Deus, eu acho ele fantástico, porque às vezes vem exatamente daquela pessoa, daquela situação, que a gente menos imaginava, vem aquele sinal, aquele conforto, né? Aquela coisa assim, aquela sacudidinha assim, que ele está lá e está usando isso, e o humor dele, o bom humor dele também, que eu penso assim, a gente tenta deixar tanta coisa para trás e a vida vai colocando as situações de novo, e aí você fala assim, aí você olha para eles e fala, não, você tá de brincadeira, né? Isso é amor, vai amar outro pouquinho mais, tá me amando demais, assim, né? Então, é essa coisa que eu acho que é de pai, eu acho que ele olha assim para a gente e fala assim, filha, você aqui de novo, né? Eu vejo, às vezes, eu olho e-mails antigos meus, quando troca com minha irmã, outro dia eu falei, gente, eu estou reclamando das mesmas coisas, olha quantos anos tem isso no e-mail, imagina Deus olhando os meus pedidos. Fala, filha, ainda nessa página, né? E aí aquela coisa linda desse entendimento do que a gente é, dessa paciência de esperar a gente ser, de olhar a nossa capacidade. Acho que isso acho que fica muito forte, assim, essa capacidade. Eu não sou ainda, falta muito, mas a gente tem a potência, está lá, e a gente vai devagarzinho incorporando. Um dia a gente vai olhar para trás, vai se encontrar lá na frente e falar, olha essa luz aí, eu reconheço essa luz sua aí, né? Nossa, como está brilhando a sua luz. Você conseguiu, né, fazer ela brilhar mais. Essa é a minha esperança, de encontrar todos vocês sempre, que a gente possa se ver mais fortes, mais corajosos, mais sábios, mais tudo de bom.